dia, malta! Hoje eu quero partilhar com vocês como falhei o meu objetivo de leitura de 2025. Um minuto de silêncio por todos os livros que não consegui ler este ano. E podedes estar a pensar, mas todavía não acabou o ano. Sim, mas estou tão por detrás do meu objetivo de leitura que já sei que não tem solução. Assim que vamos falar disso antes de que acabe o ano. E tenho aqui o meu Goodreads, que sei que é da Amazon, mas é onde eu guardo os livros que vou lendo, porque senão é mais eficiente para mim, porque posso eliminá-los se não os acabo. Porque isto é uma coisa, malta. Em 2025 comecei muitos livros que não gostei. Sabedes quando começades o livro os sentides mal porque não queredes deixar um livro já começado, mas acabades por posponerlo indefinidamente, então não estades a começar outro livro, mas não estades a ler esse livro, eventualmente sabedes que não vais acabar, mas estades como em processo de negação de que já não vais ler esse livro. E sucedeu-me muito em 2025 e essa é uma das razões pelas quais li tão poucos livros. Que estou atualmente, tenho oficialmente 21 livros lidos dos meus objetivos de sempre, que não é nem um quarto. E quando começou o outono, eu tive esta ideia de vou começar e vou ler, pois, tipo 10 livros para chegar aos 30. Não vai suceder porque fiquei atrapalhada nessa armadilha de este livro que não gosto, vou acabá-lo eventualmente. Não funcionou. E tenho dois tipos de comportamento neste sentido. Um que há livros que começo e efetivamente não gosto, e outros que simplesmente sei que não é o momento para ler o livro. Às vezes compras um livro que tem algo que te interessa, mas não é o momento. E às vezes o momento vem 7 anos depois. Sucede. Mas quando não é o momento ou não gostas do livro, é que reconhecê-lo e deixá-lo de lado e continuar a avançar. Mas eu não consegui em 2025. O meu objetivo eram 100 livros. É sempre lixo 100 livros porque acho que é grande, mas não super louco, especialmente porque às vezes simplesmente leio muito manga e se leio muitos volumes de manga, normalmente eu adiciono a minha lista de livros que tenho lido, mas estou decepcionada este ano do pouco que li. Outros dos problemas que tive com a leitura é que li muitos livros sobre traumas e foram pois psicologicamente pesados para mim, então também me fizeram ler menos, porque queria ler ficção, mas ao mesmo tempo queria continuar a ler coisas que me foram ajudar. E dentro de mim tenho sempre esta tensão entre ler coisas tipo ensaio, porque acho que isso é o que deveria ler, porque sou uma pessoa inteligente, com doutoramento, etc, etc. Sendo que tenho que manter a minha imagem para mim mesma e para os outros de pessoa culta, que lê coisas difíceis e complexas. Quantas vezes simplesmente quero ler um livro estúpido e não pensar em nada, porque ler também é uma forma de escapismo e há temas sobre os que lês e ficas... Não estás a escapar, estás a enfrentar realidades que já enfrentas no dia a dia cada vez que olhas para o jornal. Mas esta tensão está a não ajudar-me e eu reconheci durante este ano. Então, sim que tentei fazer o esforço de dizer, pois agora mesmo não quero ler livros difíceis e sérios, quero ler coisas de ficção que me façam sentir bem e imaginar que estou no mundo de fantasia ou de ciência ficção. E sucedeu que eu elegi, assim, depois do verão, vários livros de ficção com a ideia de ler coisas tipo de detetives, assassinatos, estes livros que eu gosto, tipo o mistério clássico, por assim decirlo, policial. E sucedeu que justo os que eu elegi tinham muito comentário social que normalmente não me importa, mas eu estava num momento que necessitava ler coisas que não tiveram isso. Eu só queria centrar-me no mistério, como solucionavam e quem era o culpável. E sucedeu que eu aprendi muito destes livros porque tinham um comentário social, mas ao mesmo tempo não era o que eu queria ler. E sucedeu-me com 2 livros seguidos, não, 3, sucedeu-me com 3 livros seguidos, que são os últimos 3 que li. Os 2 últimos que li e o terceiro que não consegui nem chegar ao 30% do livro. E isso tampouco ajudou-me a ler mais em 2025. Mas estou quase na metade do livro que tinha começado o dia 29 de agosto, estamos a 8 de dezembro, e que eu tinha abandonado. E como não conseguia acabar o terceiro livro de detetives que comecei, acho que não cheguei nem ao 3% do livro, decidi que se calhar era o momento de ler sobre uma coisa que eu já sabia o que ia estar dentro. Assim que voltei o livro do Dr. Gabor Mate sobre o mito do normal. Mas como eu tinha lido tipo 2 capítulos em agosto, já não me lembrava bem do que tinha lido, assim que comecei de zero e já estou bem avançada no livro.
Acho que vou conseguir acabá-lo antes de acabar o ano, assim que espero ler um par de livros mais. Mas, em geral, é óbvio, para mim e para todos, que eu falhei o objetivo de leitura 2025. Agora bem, como todos os anos, eu estabeleço um objetivo de 100 livros. Não me importa muito chegar aos 100 livros, mas quando não chego, tipo, a 40 ou 50, sinto que não estive a dar-lhe tanta prioridade de leitura como eu gostaria de dar-lhe. Porque, afinal, ler um livro é explorar novas perspectivas e narrativas. É uma coisa que te abre a coisas novas, a ideias novas e a pontos de vista novos. Além que sejam livros que podemos dizer são simples ou narrativas não tão inteligentes, porque são para passar o tempo, relaxar-se e fazer um bocadinho de escapismo. Sempre penso coisas distintas ou analisar os padrões e pensar gostou disto, não gostou disto, ou a personagem é um estereotipo sem complexidade. Estás a trabalhar o cérebro, estás a experienciar coisas que normalmente não experienciarias no dia a dia, especialmente se trabalhas. Então estou triste de não ter chegado nem sequer a 25 ou 30 livros, assim que, além de que o meu objetivo sempre é alto, é mais simbólico que outra coisa, considero que este ano falhei. O que vou fazer em 2026? 2026 quero fazer um cosmo muito mais intencional e consciente. Vou continuar comprando livros, mas o início do próximo ano decidi que vou ler 2 livros que já tenho antes de comprar um novo. Desta maneira vou começar a ler os livros que já tenho. Problema, não tenho quase livros de... Mas sim, tenho maioritariamente livros de não ficção, então sinto que não vai estar muito equilibrado. Mas para Nadal pedi um par de livros de ficção para ter... Porque queria... Sabes esses livros que queres ter, mas não compras porque não queres gastar, mas os queres ler? Pedi-me um par disso, literalmente 2. E depois, como levo já um tempo sem comprar livros, porque estive a ler coisas que já tinha, posso permitir-me, se calhar, comprar em janeiro um par de livros de ficção para ter essa alternância entre livros sérios e livros não sérios. E depois tenho no Kindle, tipo, todos os livros de Poirot, da Agatha Christie. Comecei a reler todos os livros de Poirot em 2021, mas ou não me lembro de quem é o culpável, ou não me lembro de como fiz as coisas, então pois sempre puedo relê-los. Sei que é uma leitura segura a nível emocional, por assim decirlo. Assim que também tenho a possibilidade de reler livros que já tenho, que é uma coisa que levo anos sem fazer, malta. Levo anos sem reler livros que eu gosto, porque não sei se pelas redes sociais ou pelas minhas dinâmicas internas ou uma combinação de ambas as duas, mas sinto sempre que tenho que estar a ler mais coisas sempre novas. Sinto que estou um bocadinho, se calhar, capitalista, sabedes. Assim que em 2026, como vou comprar menos livros, especialmente ao início do ano, sinto que vou conseguir ler mais, consumir menos e ser mais intencional com as minhas compras de livros. Sucede que muitas vezes tenho interesse em uma coisa e compro muitos livros dixa, mas a realidade é que, além de certos livros académicos, em geral, os livros tipo de ficção ou assim de mais divulgação científica e não tão super especializados, normalmente ficam disponíveis para o público por muitos anos, especialmente se os queres comprar online ou estás disposto a comprá-los online. Assim que sinto que a maior parte da minha lista de desejos de livros não tenho que comprá-los nem hoje, nem a semana próxima, nem em 2 meses. Pode passar 2 anos e vou seguir tendo acesso a comprá-los. E por um lado, não tenho arrependimentos de ter nunca comprado um livro, mas por outro, quero ser mais intencional, porque ao final acabo com livros que se calhar os vou ler em 5 ou 7 anos, mas podia também comprá-los em 5 ou 7 anos, sabedes? Se volto a ter interesse em uma coisa. E isto está sempre em tensão com a minha vontade de ter a minha própria biblioteca, que atualmente não é só de livros, mas de mídia físico. E a verdade é que, de momento, não sei como eu vou conseguir equilibrar esta tensão constante entre querer consumir menos e querer a minha própria biblioteca de mídia físico e de livros mais em particular, mas em geral quero também ter filmes em DVD, todas essas coisas, para quando eu ter filhos, não ter que tê-los expostos aos anúncios, que é uma coisa muito importante para mim, nem ao scroll infinito, que provavelmente vai acabar aparecendo mais plataformas de consumo. Malta, tenho esta cadeira que vai baixando quando estou a falar, eu digo que estou super baixa, não me lembro que já não estou no mesmo marco no vídeo. Então, falhei, vou tentar melhorar o próximo ano e vou continuar
a estabelecerse libros de objetivo, porque acho que é un bon número e é bastante redondo, como dicemos en español, mas quero definitivamente chegar en 2026 a mínimo 25 livros e idealmente entre 40 e 50, se não teño un bon ano de leitura, seria o ideal para mim, porque quero ler máis e me faz sentir ben, é bom para o meu cerebro porque, como xa disse, sinto que estou a ficar máis estúpida e estou a começar a escrever uma novela serializada. Vai estar em Substack, estou a escrevê-la em inglês, mas vou fazer um vídeo só sobre isto. Mas para escrever bem, tens que ler muito, então quero também centrar-me em ler mais para conseguir escrever melhor. E hoje tenho que dizer-vos, fiz o meu primeiro script para os vídeos do YouTube. Em português, eu sozinha, sem o ChatGPT, só tive que confirmar a ortografia de um par de palavras. Estou muito orgulhosa, mas todavia não consigo escrever coisas tipo com diálogo e isso em português. Acho que não vou conseguir nos próximos anos, assim que a minha novela vai estar em inglês. Estou muito emocionada, vou fazer um vídeo só sobre isto. Também quero primeiro ter mais, como vai ser uma novela serializada, quero ter mais episódios barra capítulos escritos antes de falar bem dela, porque sendo que já tenho mais páginas escritas, por um lado já tenho mais publicações, e tenho tipo um backlog, como se diz backlog? Reserva de tarefas. Como dizem backlog em português? Dizem só backlog. Mas quero ter já vários episódios, capítulos escritos para não ter a pressão de meu Deus, levo um mês em subir um episódio da novela que faço. Então, pois, vou falar também mais disso quando tenha mais páginas escritas. Agora mesmo só tenho as 2 primeiras páginas que tenho que fazer a revisão deles. Estou a trabalhar nos perfis psicológicos dos personagens principais. E tenho que dizer que eu sabia que escrever necessitava pesquisa e investigação, mas como eu não tinha feito, enquanto que ficção, só escritura acadêmica, eu não tinha nem ideia que tinha que fazer tanta pesquisa para escrever coisas de ficção, essencialmente. Mas vou ter que fazer, assim que vai levar mais tempo e também quero pois trabalhar mais em esses temas e ter mais conhecimentos para... Mas não na novela histórica, mas sim quero que tenha coisas do mundo real inseridas e com certo... vai ser uma coisa assim super natural, então pois quero investigar folclore e mitologias e inserir coisas do mundo real ou da mitologia real dentro, assim que pois tenho que fazer pesquisas e tudo isso, mas é um dos meus projetos a longo prazo e para que vaya bem, vou ter que ler muito de muitas coisas e especialmente muitos livros, porque para escrever bem há que ler muito. Isto é tudo por hoje, espero gostaram do vídeo, espero que for útil. Deixem-me saber como foram os objetivos de leitura, se os tinham em 2025 e se tinham algum para 2026 e podemos comentar, porque acho que os objetivos de leitura também são um bocadinho dentro da dinâmica capitalista, enquanto que, honestamente, não importa muito se lês 25 ou 30 livros ao ano, mas o que inicialmente acho provavelmente era para ajudar a gente a estabelecer um hábito de leitura, tornou-se, especialmente nas redes sociais, quase como uma competição, que não tem que ser, mas acho que é bom, pois, ver quando estás a ler, porque às vezes queres ler mais ou dizes, se calhar li muito e tenho que ler mais devagar e com mais presença. Mas isso é tudo por hoje, muito obrigada por ficar até o final do vídeo e até a próxima!